Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, eu louvo a Deus porque nada é combinado, mas o Espírito Santo é que dirige, é que orienta, é que guia e direciona. É o Espírito Santo que nos faz e nos leva a entender o que Ele quer de nós nessa noite. Você já perguntou aí? O que Deus quer de mim nessa noite? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9 em diante. O pastor Oswaldo falou aqui que muitas das vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Não, pastor, ele não falou isso, não falou. Lá no quartel, quando eu estava na ativa, muitos colegas pegavam o contra-cheque e diziam, meu contra-raiva. Não é assim, Daniel? As pessoas diziam, meu contra-raiva. Ou seja, ele já amaldiçoava aquilo que ainda nem entrou na conta dele. Ele estava impedindo, estava limitando Deus a agir na vida dele. Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 9 diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Diga comigo, mas que é isto para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estava saciado, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. 13, recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram, os quais haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O que me chamou a atenção nesse texto é o versículo de número 9, aonde André vai dizer, mas o que é isto para tantos? O que é isso para tantos? 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. E o texto vai dizer que são 5.000 homens. E os homens naquela época era contado a partir dos 18 anos que eles poderiam ir para a guerra. Mas ali tinha mulheres e crianças. E uma conta bem rápida, vamos dizer que todos os 5.000 foram casados. 10.000. 5.000 homens, 5.000 mulheres. Cada família, cada par tinha um filho. Mais 5.000. 5 pães, 2 peixes, alimentou 15.000 pessoas. Mas tem um que vai dizer, o que é isto para tanta gente? Vamos dizer que nessa noite, Deus, pela sua misericórdia, me desse uma revelação, e Ele pudesse dizer assim, olha, pega esse copo, e sacia a sede de todos que estão aqui. Será que teria alguém que ia dizer assim, o que é isso para esse tanto de gente? Teria alguém que ia dizer, ou limitar o poder de Deus? Se Deus quer fazer, Ele vai fazer do jeito dEle, do modo dEle, da maneira dEle, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Mas tinha um no meio da multidão que disse, o que é isto? Ele queria limitar o poder de Deus. Mas diga para o teu irmão, ninguém pode limitar o poder de Deus. Ninguém pode limitar o poder de Deus. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ainda que Hebreus 11:6 vai dizer, sem fé
é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam dele, se achegam, é necessário que creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso limitar o agir de Deus quando eu não tenho fé. Se Jesus fosse ouvir André e dizer assim: o que é isto? Parece tanto de gente. O milagre não tinha acontecido. E muitas das vezes nós tentamos limitar o poder de Deus, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. Mas aí entra a misericórdia de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Porque muitas das vezes Deus não nos ouve. Ele faz o que lhe apraz. Ele faz o que é melhor para mim e para você. Ele faz tudo para que nós venhamos realmente entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós vamos entender pelo texto que Jesus já sabia o que ia fazer. O texto vai dizer que ele quis experimentar os seus discípulos. Ele disse: como nós vamos alimentar essa multidão? Aí André disse: nós não temos dinheiro para comprar tantos pães para alimentar esse povo. Nós não temos dinheiro para alimentar este povo. Você já viu alguém chegar aqui em cima para dar um testemunho e dizer assim, contar o testemunho e dizer assim: eu nem acreditava que ia acontecer, eu nem esperava que ia acontecer, mas aconteceu. É infinita misericórdia de Deus na nossa vida. 5.000 pessoas se alimentaram. Como? De que maneira? De que forma? Pela misericórdia de Deus. Porque se dependesse de André, o milagre não tinha acontecido. Mas o que é isto para alimentar tanta gente? E a Bíblia está cheia de pessoas que tentaram impedir o agir de Deus, o mover de Deus. Coloca para nós, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. 2 mulheres queriam impedir o agir de Deus, ou tentaram. O texto vai dizer que Jesus chega até Marta, e Marta vai dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O 23, por gentileza, o 32, por gentileza. Aí é Maria, aquela que estava aos pés de Jesus, aquela que ouvia, que escolheu a boa parte. Ela vai dizer: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Mas é interessante que Jesus tinha propósito maior e melhor sobre essa situação. Jesus tinha algo maior e melhor sobre isso. Maria queria cura, era a expectativa que ela tinha. Jesus tinha algo maior e melhor. Jesus tinha aquela situação para glorificar o nome de Deus. Quando Jesus diz: tirai a pedra, mais uma vez ela vai dizer: Senhor, já cheira mal, são 4 dias. Porque havia uma crença que até o 3º dia o morto poderia se ressuscitar, mas o 4º dia era impossível. Então Jesus passa 2 dias ainda onde ele estava, para depois chegar ao local onde Maria estava, e já passou-se 4 dias. Tem pessoas nessa noite que entraram aqui achando que não tem mais jeito, que o seu problema está difícil demais, não tem como resolver. Você está querendo colocar um impedimento no agir de Deus, mas saiba nessa noite que Ele está agindo sobre a tua vida, sobre a tua causa. Ele está agindo porque Ele tem um propósito maior, e é a misericórdia dEle. Pastor, o médico falou que não tem jeito, não tem solução. O gerente do banco disse que o negócio está feio, não tem como pegar o empréstimo. Pastor, o meu filho está enterrado nas drogas, não tem mais condições. Ei, tem. O propósito dele é maior. Maria disse: Jesus já cheira mal, são 4 dias. Mas o propósito dele era glorificar o Pai.
Essa luta, essa dificuldade, esse problema que você está passando, é porque Ele quer ser glorificado sobre esse problema, essa luta, essa dificuldade. Ele quer que as pessoas olhem para você e entendam que você serve um Deus todo-poderoso, maravilhoso, excelso, um Deus que opera milagre. Senhor, o que é isto para tanta gente? E você às vezes se olha e se acha tão pequeno. Você se olha e se acha que não tem jeito, não tem solução, não tem para onde ir, e Ele diz: tem. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que age, é Ele que entra com a solução. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o que é morte para Jesus? O que é uma dor de dente? O que é uma dor de cabeça? Ele vai operar, vai agir do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. O que é uma dívida de 1 milhão e a dívida de 100 reais? Ele opera do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira. Ele é todo poderoso, Ele pode fazer, Ele pode agir, Ele pode entrar. Depende de mim, de você. Depois de nós exercitarmos a nossa fé, colocar a nossa fé em ação, quando nós colocamos a nossa fé em ação, o milagre acontece. Lembra do pé do pastor Oswaldo aqui? Ó. Está a linha. Bem tênue. Uma coisa tão simples. O que está faltando? É simplesmente eu entender que quando Jesus pega 5 pães e 2 peixes e apresenta, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Não é o que eu tenho, mas na mão de quem eu coloco. 1, 2, 3, glória a Deus. Não é o que eu tenho, na mão de quem eu coloco. Você pode entender isso? Quem sou eu para estar aqui? Eu não tenho nada. Mas o pouco que eu tenho eu coloco na mão dele. Havia 5 pães e 2 peixes. Foi colocado na mão de quem? Foi colocado na mão de quem? Versículo de número 11 do capítulo 6 de João diz assim: então Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes quanto eles queriam. O que você tem? Pastor, eu tenho um pouquinho de fé. Eu gosto muito daquela passagem, 2 Reis, capítulo 4. Eliseu pergunta para a mulher: o que tu tens em casa? A tua serva não tem? A tua serva não tem? Ela lembra que tem um pouquinho? Quem era o homem de Deus? Ele pega o pouquinho que ela tem e dá um segredo para ela. Deus nessa noite vai lhe dar um segredo. Deus nessa noite revela para nós um segredo. O segredo que aquele homem deu para aquela mulher, o que eu e você, nós temos que fazer. O pouquinho que nós temos que colocar na mão de quem pode fazer. É na mão dele. Pega vasilhas emprestadas. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Intimidade. Quanto mais intimidade, mais o óleo vai jorrar. Quanto mais intimidade, mais o óleo vai jorrar. Quanto mais intimidade, mais o óleo vai jorrar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E é interessante que o texto vai dizer que o menino grita: mãe, acabou-se as... Interessante que não acabou o azeite. Acabou-se as vasilhas. Porque enquanto tiver vasilha, Ele está enchendo. Enquanto tiver vasilha, Ele está enchendo. Enquanto tiver vasilha, Ele está enchendo.
Mas alguém vai dizer: o que é isto para tanta gente? Mas enquanto tiver vasilha, ele vai estar enchendo. Não é o quanto eu tenho, é na mão de quem eu coloco. E o pastor Oswaldo aqui falou. Êxodo 14, verso 16, depois o 21 e o 23, por gentileza. Êxodo 14. Você tem NVI aí? Moisés, o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? O Senhor é um cajado. Pega o que tu tem, coloca na mão de quem pode fazer. O que é o cajado na mão de Moisés sem Deus? Mas o que é o cajado na mão de Moisés com Deus? Pega o que tu tens, coloca na mão de quem pode fazer. 5 pães e 2 peixes. Na mão de quem? Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para os israelitas atravessarem o mar em terra seca. 21 e o 22, por gentileza. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder e tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Aí quando eu coloco o pouco que eu tenho na mão de alguém que pode fazer algo, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Sabe os teus inimigos? Quando você colocar o pouquinho que você tem na mão de Deus, até os seus inimigos vão morrer afogados. Olha o que Deus faz. Moisés, o que é isto na tua mão? Ah, Senhor, é um cajado. Joga no chão, Moisés. Uf, se tornou uma cobra. Pega, Moisés. Pegou. Se tornou cajado de novo. Quando eu coloco na mão dele, o milagre acontece. Não é o que eu tenho, é na mão de quem eu coloco. Põe por gentileza aí, 1 Samuel capítulo 17, e o verso 40. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho quantas pedras? 5 pedras lisas, colocou-os no bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com a sua funda na mão. Aproximou-se do filisteu. 40 e depois o 51, por gentileza. 51, por gentileza. 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. O profeta chega na casa de Jessé, passa-se os moços, quando ele pergunta: acabou-se os moços? Ele diz: não, tem um ainda, lá no campo. Então nós não podemos sentar à mesa, não podemos comer enquanto ele não chegar. Chega Davi, unge ele. Passa-se o tempo, Davi tem uma experiência com o leão, com o urso. E agora vai ao gigante. É interessante que você não vai ver Davi chamando ele de gigante. Chama ele de incircunciso filisteu. Ou seja, aquele que não tem aliança com Deus. Quantos têm aliança com Deus nessa noite aqui? Se você tem aliança com Deus, você pega o pouco que você tem, coloca na mão dele e você vai ver a coisa acontecer.
Davi passa pelo ribeiro, pega 5 seixos, ou seja, 5 pedras lisas, coloca no alforje de pastor e vai. Eu acho interessante, quantas pedras ele vai usar? Uma pedra, mas ele tinha 5. E nós podemos entender que eu, você, nós temos que ter no mínimo 5 qualidades para alcançar a bênção de Deus em nossa vida. A primeira, fé. Sem fé é impossível agradar. A primeira pedra que Davi pegou se chama fé. Você já pegou essa pedra? A segunda pedra que Davi pega se chama coragem. Como ele ia até o gigante se ele não tivesse coragem. A terceira pedra que Davi vai pegar se chama ousadia. Eu não sei se você entende, você pode até ter coragem, mas se você não tiver ousadia, você não vai avante. Se você não tiver ousadia, você não vai à frente. Eu tenho coragem, mas eu não tenho ousadia. Eu tenho coragem, mas eu não vou à frente. Eu tenho coragem, mas eu não consigo quebrar as barreiras. Qual é a primeira pedra? Fé. Coragem. Ousadia. A terceira pedra que Davi vai, a quarta pedra que Davi vai pegar é confiança. Se ele tem fé, ele tem confiança. Se ele tem fé, ele tem confiança. Confiança em quem? No Deus que ele servia. Tu vem a mim com pau e espada, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o gigante chegar na tua frente, diga: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, diga com fé: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não tem barreira, não tem luta, não tem dificuldade, não tem muralha que fica quando nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas pedras ele pegou? 5. E a quinta pedra, a mais importante, é que derrubou o gigante. Porque se nós formos ler todo o texto, nós vamos ver que o gigante estava todo equipado. No quartel nós dizemos que ele estava com EPI, todo paramentado. Mas Deus é especialista em mira, especialista em derrubar o alvo, é sniper, acerta no ponto certinho ali. Por quê, pastor? Porque a pedra que Davi pegou se chama vitória. Você não entendeu? A pedra que ele pegou se chama vitória. Ele tinha todas as outras, mas para derrubar o gigante tinha que ser uma pedra especial. Uma pedra onde ele pudesse entender que Deus estava naquele negócio. Porque a palavra diz que em Cristo Jesus, eu, você, nós somos mais do que vitoriosos. Ele pega a funda, começa a rodar com uma pedra. Quem vai direcionar a pedra? Pega o pouco que você tem, coloca na mão dele. Davi entendeu isso e disse: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é com a força do nosso braço, não é com o intelecto, não é com diploma, não é com certificado, não é com status, não é com posição social. É no nome dele. É no nome dele. Ele pega a funda, começa a rodar, começa a rodar, começa a rodar, e Deus vai direcionar. Sabe o teu gigante? Deus está derrubando hoje. Deus está derrubando hoje o teu gigante. Seja em qualquer área, seja em qualquer situação, Deus está derrubando o teu gigante. Por quê, pastor? Porque você está pegando um pouquinho que você tem e colocando na mão dele há milagre. Não tem especialidade que ele não conheça, não tem situação que ele não resolva. Pastor, é na área financeira. Tenho uma boa notícia para você. Banco Central lá no céu, ele é o dono do ouro e da prata. Pastor, é na área da saúde, ele é o médico dos médicos.
Pastor, é o meu psicológico, lembra da mulher do tanque lá, a conversa que ele teve com a mulher samaritana. Como pode tu, judeus, conversar comigo que sou samaritano? Aquela mulher, quando saiu dali, ela saiu transformada. Ela saiu mudada. Os traumas, as situações que ela tinha foram todas resolvidas. O que dizer da mulher do fluxo de sangue? Eu acho lindo o texto, porque ele vai dizer assim: quem me tocou? A mulher trêmula e com temor, ela disse: Senhor, eu. Ele vai dizer: filha, a tua fé te salvou. Porque ela tocou em Jesus, instantaneamente o fluxo de sangue secou. Mas imagine alguém 12 anos padecendo de uma necessidade. Não podia estar no meio da sociedade, não podia estar no convívio da sua família, não podia estar na igreja. Como estava a cabeça dessa mulher? 12 anos nessa situação. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, é Ele que faz. Davi pega a primeira pedra, a fé. Tem fé aí? Tem coragem? Tem ousadia? Tem vitória? Diga para o teu irmão: nós pegamos hoje. Nós pegamos hoje. Nós pegamos hoje a pedra da fé. O que é isso? Para alimentar essa multidão. O pouco é a porta que Deus abre para o milagre acontecer. Tinha um jovenzinho, 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Para alimentar essa multidão. 5 pães e 2 peixes. E muitas das vezes nós ficamos dessa maneira. Mas é tão pouco, Senhor. Eu já contei aqui para os irmãos. Eu, quando completei 30 anos no Corpo de Bombeiros de Brasília, a cada 10 anos você tem 6 meses de licença especial. 30 anos, 18 meses. E aí você tira esses 6 meses de licença, ou você, no final dos 30 anos, você pode vender essa licença. E aí eu completei 30 anos, só que quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, em 87, era a época do militarismo muito arrochado. Hoje está light. Não é não? Hoje está light. O camarada chega, arruma a cama dele, vai deitar ali e tal, descansar. Quando eu chegava na porta do quartel, a viatura estava saindo, o camarada estava saindo de serviço, eu já entrava dentro da viatura e só Deus sabe que hora ia voltar para almoçar ou jantar. Para vocês terem uma ideia, eu aqui em Taguatinga, no 2º Batalhão, na escola de recruta, eu recebi a visita na época da minha namorada, hoje minha esposa, e ela levou algumas balinhas para mim, chocolate. Acabou a visita, eu fui para dentro do alojamento, coloquei dentro do armário. Na segunda-feira teve teve uma inspeção de armário. Achou-se balinha dentro do meu armário. Eu fiquei detido sábado e domingo por causa da balinha. Será que era arrochado? Aí naquele final de semana que eu ia folgar, cortaram a minha folga. No outro final de semana, eu estava de serviço. Voltando à história da licença especial. Isso é só para os irmãos terem uma noção. Voltando à história da licença especial. Devido a essas situações, eu tirei algumas. E quando eu aposentei, não tinha quase licença para receber, porque eu já tinha tirado. E aí, o que aconteceu? Eu peguei aquele dinheiro e disse: Deus, é pouco, mas o Senhor pode prover. E eu quero comprar um apartamento para o meu filho. E aí comecei a pegar jornal, e comecei a olhar, e começamos a pesquisar. E eu vi aqui na CNB 11. E eu vim aí, olhei e tal. E conversei com a corretora, ela falou: é tanto. Eu falei: eu só tenho tanto, eu vou na Paupex ver se eu pego o dinheiro para completar. Só que eu tinha financiado uma casa
Eu estava pagando o financiamento da casa que eu tinha comprado. E aí eu fui na Paupex, já tem um financiamento, não pode fazer outro. Eu ligo para a corretora e digo para ela, olha, não vai ser possível comprar o apartamento, tendo visto o meu dinheiro é pouco e eu não posso fazer um financiamento. Ela falou, me dá um dia que eu te dou uma resposta. Quanto você tem? Eu falei, tanto. Falou, não, porque a proprietária desse apartamento, ela aluga aqui e mora no Guará. E a proprietária do imóvel no Guará está vendendo lá também. Deus trabalhando. O pouco que eu tenho, eu coloco na mão de quem pode multiplicar. No outro dia ela me ligou e disse, o apartamento é seu. O que faltava aqui, a dona de lá tirou de lá para minha amiga. Mas tem uma questão, aí você tem que me dar a minha comissão. Eu falei para ela, olha, eu vou ter que fazer um empréstimo para pagar o ITBI do imóvel, então não tenho como te dar a comissão. Ela disse, não, tranquilo, não tem problema, eu resolvo com a minha amiga. Ou seja, comprei o apartamento, hoje meu filho, minha nora e meu neto moram aqui. O pouco que a gente tem, coloca na mão daquele que pode fazer alguma coisa. É Ele que pode fazer, é Ele que pode agir. E o pouco é a oportunidade que Deus nos dá para vir algo maior. Sabe aquela porta que Deus abriu para você? E você acha que é pequena? É a oportunidade que Deus te dá para você crescer. Voltando lá, naquela época que eu entrei no Corpo de Bombeiros, e teve uma época que o negócio era tão complicado que até a PM, ninguém queria ser bombeiro nem PM. Que até a PM convidou pessoas para estarem lá, fazer prova e só exigia a 4ª série. Mas como está o Corpo de Bombeiros hoje? Como está a PM hoje? Quem quer entrar? Tem como entrar? Ou tem que ralar muito? Então a porta que Deus abriu para mim lá naquela época foi o que eu peguei. Com toda a dificuldade, luta, problemas, mas o Senhor me honrou. Porque eu entendi que era a porta que Ele abriu naquele momento. Então não despreze a porta que Deus abre para você. Mas é tão pequena, é tão pouco, o salário é tão pequeno. Ah, mas está na igreja só para estar ali limpando a igreja? Ah, está na igreja só para estar na introdução? Ah, está na igreja só para estar na mídia? Não. É a porta que Deus abriu. E Ele tem algo maior e melhor. Fiz 3 concursos públicos, passei no pior, não. E Deus te quer ali. Deus te quer ali. Por quê? Porque Ele abriu essa porta, mas tem algo maior e melhor para você. Ele vai te dar algo maior e melhor. É assim que Ele faz. É assim que Ele age. Coloca para nós, por gentileza, 1 Reis 17, 10. E nós não entendemos a situação. E queremos indagar a Deus. Queremos impedir o agir de Deus. Ele foi a Serepta, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma. Eu acho lindo esse texto. Deus poderoso do jeito que é, sabedor de todas as coisas. Só tinha essa viúva para receber o homem de Deus. Uma viúva que estava pegando gravetos para fazer um bolo, comer com o seu filho e morrer. Você pode entender isso? Não, homem de Deus, eu estou aqui pegando uns gravetos, vou fazer um bolo, e de repente, morrer. É isso, irmãos. Mas olha o que essa mulher fez, a oportunidade que ela não dispensou. Verso 12. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro, e um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu
Põe o 16, por gentileza. Tem porta que Deus abre que a gente tem que entender. Aos meus olhos não é nada bom. Uma mulher que está viúva, uma mulher que está à beira da morte porque não tem o que comer, mas ela entendeu que tinha que servir primeiro o homem de Deus. Foi a porta que Deus abriu para ela. Já pensou ela dizer, não, eu só tenho isso aqui e agora eu vou comer e morrer de barriga cheia, pronto. Mas olha o resultado dela, que ela entendeu que tinha que fazer algo, era a porta que Deus abriu para ela. A farinha do cântaro não se acabou, o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor preferida por Elias. Sabe aquela porta que você olha e diz, eita, eu vou entrar por aqui? É nesse setor que eu vou trabalhar? É com essas pessoas que eu vou trabalhar, que vou conviver? É nessa casa que eu vou morar? Morei 7 anos no barraco de fundo da casa da minha mãe. Não conhecia Jesus. Aceitei Jesus. 6 meses mudei. Com 1 ano comprei uma casa lá na 23 da Ceilândia Norte. Na 23 da Ceilândia Norte tinha um ditado: mata-se uma noite e deixa outro amarrado para matar depois. 23 da Ceilândia Norte, quem conhece, agora não, mas naquela época, há 26 anos atrás, 25, e fui. Deus está comigo. Quando eu chego na casa que eu olho, eu digo, Jesus da glória, 2 anos, a casa abandonada sem ninguém. Foi na época que a Caixa Econômica soltou, liberou carta de crédito para todo mundo. E eu peguei a minha. Comprei a casa. E começamos a arrumar, a reformar. Passamos quase 16 anos arrumando a casa. Ficou bacaninha. De repente eu estou lá em Pirinópolis, um amigo liga e diz, tu ainda quer morar em Taguatinga? Quero. Nasci e me criei aqui na QND7. Meu pai com 16 anos, separaram, eu fui para a Ceilândia Sul, meu pai, eu com a minha mãe, meu pai foi lá para o Gama. Quero. Diz, tem uma pessoa aqui, que é amiga da minha esposa, que está aqui e não está conseguindo pagar as prestações da casa. E ela quer uma casa quitada. Eu digo, é comigo mesmo, Deus. É a porta que o Senhor está abrindo. A minha rua hoje, ela não tem saída, só entra na rua quem mora lá ou vai resolver alguma coisa. Até o vendedor pensa, se eu for lá e não vender nada, vou voltar e gastar minha gasolina. Começamos a conversar, a mulher foi na minha casa, eu até brinquei com ela, quanto a senhora vai me devolver? Ela disse, não, mas eu estou te dando a casa em Taguatinga. Eu, não, tranquilo. Assumi o saldo devedor, era para pagar em 10 anos, nós pagamos em 6. O pouco que nós temos, nós colocamos na mão de Deus. A porta que Deus abre, nós não precisamos questionar. O que é isto? O que é isso para tanta gente? Não. Nós vamos entrar e dizer, em nome de Jesus, aqui eu estou, o milagre vai acontecer. Aqui eu estou, o milagre vai acontecer. Se eu começar a pensar, ixi, para Ceilândia nessa época, não, vou ficar por aqui e tal. Não. Deus abre a porta. E assim Deus faz. Pega o pouco que você tem, coloca na mão dele, a porta que ele abre, não questione e vá. É Deus que está abrindo, é Deus que está mostrando, é Ele, então vá. João 6, 11 a 13, olha o que diz. Então Jesus tomou os pães, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, os quais haviam comido. Sabe a pedra que você pegou? Chamada fé? É essa fé que vai mover os céus. É essa fé que fez com que 5.000 almas, 5.000 vidas
se alimentasse e sobrasse 12 cestos cheios. Faz assim que eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você colocar o pouco que você tem na mão dele, vai sobrar. 12 cestos cheios de pedaço, ele disse que sobrou, alimentou 5.000 vidas. Pastor, por quê? Porque Efésios 3:20 vai nos dizer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos, através do poder que em nós opera. É Ele. Eu gosto da expressão, quem nós éramos e quem nós somos em Cristo Jesus. 30 segundos para você começar. Passa o filme na sua cabeça e começa a lembrar quem você era antes de Cristo. Quem você era antes de Cristo. Quem nós éramos e quem nós somos. Eis. Aí Paulo vai dizer, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu louvo a Deus porque a palavra diz, Ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Olha o nome do mar. Mar do esquecimento. Mateus 8:13, por gentileza. Eu já estou acabando. A sua fé pode mover os céus. Então Jesus disse ao centurião, vá, como creu, assim acontecerá. Na mesma hora o servo do centurião foi. Sabe o que ele disse para você nessa noite? Vai, conforme a tua fé, o milagre vai acontecer. Conforme a tua fé, o milagre vai acontecer. Você lembra do início? O que é isso? Para tanta gente. Alguém pode até querer limitar o seu milagre, mas tem um que vai pegar ele e apresentar. Graça te dou, Pai, e o milagre vai acontecer. Fique de pé, por gentileza.